Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, reunião de oração. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 3, do versículo 23 até o versículo 29. Um trechinho um pouquinho mais curto, mas com muita profundidade, com muita informação para a nossa edificação nessa tarde. A palavra do Senhor diz assim: Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: Basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale defronte de Bet-peor. Meus irmãos, Moisés segue os seus discursos às novas gerações. E aqui ele narra alguns episódios que nós vimos já lá no livro de Números, quando Deus, por consequência da rebeldia de Moisés, que se deveu à rebeldia do povo, decidiu que Moisés não entraria mais na terra prometida. Nós lembramos do episódio. Moisés já estava muito irritado com aquele povo. O povo blasfemando, o povo questionando, o povo sendo rebelde diante de Deus. E Deus, ou melhor, e Moisés, então, clamando a Deus em nome do povo que tinha sede, ouviu de Deus a resposta: fala à rocha e ela te dará água. Moisés então bateu na rocha. A rocha deu água a Moisés, mas Deus olha para Moisés e diz: olha, você não entrará na terra. Sobe, observa, mas você não entrará na terra por conta da sua rebeldia. E aqui Moisés relembra aquele episódio, contando ao povo, a essas novas gerações, do ocorrido, justificando por que ele, Moisés, não haveria de entrar na terra prometida. Ele orou ao Senhor. No relato que nós vemos, Moisés fez uma oração. Pediu a Deus que tivesse misericórdia e que permitisse a ele, Moisés, entrar na terra prometida. Diz o versículo 24: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Por vossa causa o Senhor se indignou contra mim e me disse: olha, que cesse a sua oração. Aí, meus irmãos, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas é que nenhuma oração fica sem resposta. Ainda que a resposta seja não, Deus sempre responde. Moisés orou ao Senhor e Deus não permitiu que a oração de Moisés ficasse sem resposta. Moisés orou e Deus respondeu e disse: cesse a sua oração, pare de orar, a minha resposta para você é não.
eu não vou te atender. Sobe, diz o texto, e para o norte, sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. O que você quer? Passar o Jordão? Eu já decidi que você não passará o Jordão. Essa é a minha resposta para você. Sobe, olha em todas as direções, contempla a terra, mas eu já decidi. A resposta que eu tenho para você é não. A segunda coisa, meus irmãos, a partir do versículo 28 nós lemos: dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu tens, que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Que tarefa Deus dá a Moisés? Você quer subir, ou melhor, você quer entrar na terra, você não entrará. Eu não te permitirei entrar na terra. Além de não permitir que você entre na terra, você vai ao encontro de Josué e vai animá-lo, porque ele entrará na terra no seu lugar. Aquilo que você me pede e eu lhe nego, e eu te digo que tu não farás, eu concederei a Josué. E você vai dizer isso para Josué e ainda vai animá-lo. Meus irmãos, o texto da palavra do Senhor diz que Moisés fez exatamente o que Deus determinou. Deus, mais do que disse não para Moisés, além de dizer não para Moisés, Deus ainda deu a Josué aquilo que Moisés havia pedido. E que tarefa difícil. Agora Moisés ainda precisa ir lá e dizer para Josué: olha, o que eu pedi a Deus, ele resolveu dar a você. Meus irmãos, esse texto nos ensina, entre outras coisas, que todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus. Nada acontece que não seja pela única e exclusiva vontade de Deus. A vontade de Deus é determinante para que todas as coisas aconteçam. E qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus para Moisés é que o ministério de Moisés encerrasse ali. A vontade de Deus para Josué é que Josué sequenciasse o ministério de Moisés. Por mais que o coração de Moisés desejasse continuar aquela tarefa, já não era mais a vontade de Deus que Moisés prosseguisse. A vontade de Deus agora é que Josué seguisse o caminho de Moisés, seguisse fazendo e que Moisés vinha fazendo até aqui. E Moisés não se rebelou contra Deus. Moisés entendeu, porque Moisés entendia que a vontade de Deus precisava se impor à vontade dele, Moisés. Moisés também entendia que ele liderou o povo por 40 anos. Ele falou com Faraó no Egito. Ele conduziu o povo no deserto. Ele clamou por misericórdia a Deus e Deus teve misericórdia. Ele clamou a Deus pelo povo que tinha fome. Deus primeiro mandou o maná, depois mandou as codornizes. Moisés clamou a Deus pelo povo que tinha sede. E Deus fez com que a rocha desse água. Deus fez com que as águas amargas tornassem-se doces. Moisés clamou a Deus por misericórdia quando das pragas. E Deus fez cessar por várias vezes as pragas. Deus, em resposta à oração de Moisés, debelou rebeliões. Né? Quantas coisas Deus fez, mas agora está na hora de parar. E mais do que isso, Moisés fez muitas coisas. Moisés liderou, Moisés estendeu as suas mãos e abençoou. Mas Moisés precisava entender, e entendeu naquele momento, que por mais que ele tivesse feito coisas maravilhosas, por mais que Deus o tivesse usado de maneira tremenda muitas vezes, nesse momento agora, ele precisava ouvir a ordem de Deus.
Moisés, com isso, nos ensina o seguinte: aquele que não sabe obedecer, também não sabe mandar. Aquele que não sabe sujeitar-se a uma ordem, também não está preparado para dar ordem a ninguém. Então, naquele momento, o que faz Moisés? Obedece à voz de Deus. Ele esteve comandando, liderando o povo durante muitos anos, mas ele sempre esteve sob as ordens de Deus. As coisas não cessavam nele. A última palavra não era a dele, Moisés. A última palavra é e sempre será de Deus. Deus é aquele que tem a última palavra na vida de cada um de nós, meus irmãos. Então, aquele que não sabe sujeitar-se à autoridade, esse também não está preparado para ter autoridade. Aquele que não sabe obedecer, também não sabe mandar. Aquele que não sabe ouvir um não, também não está preparado para os sims. É preciso entender que por mais alta que seja a patente, por maior que seja a nossa autoridade, por maior que seja o poder que nos seja dado, que seja colocado nas nossas mãos, nós sempre estamos sob a autoridade de alguém e, sem dúvida nenhuma, todo e qualquer ser humano está sempre sob a autoridade de Deus. Deus manda e nós obedecemos. Deus manda e nós acatamos. Ele é Deus. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é Deus. Ele sabe, Ele é o Senhor do sim e do não, do tudo e do nada. Ele é o Senhor e Ele é que determina quando as coisas começam e quando as coisas terminam. E a nossa autoridade nos é dada no poder de Deus. E nós somos chamados a obedecer a esse Deus, que é o Deus Senhor de todo poder e de toda autoridade. E esse Deus diz não para nós. E para que nós saibamos dizer não para alguém, nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Para que nós saibamos obedecer, ou melhor, para que nós saibamos mandar, nós precisamos aprender a obedecer. Para que nós tenhamos autoridade para dizer não para alguém, nós precisamos aprender a ouvir o não. Deus disse não para Moisés. Depois de ter dito sim uma vida inteira, ele agora resolveu dizer não. E quando ele disse não, o que fez Moisés? Moisés obedeceu. Porque aquele que não sabe obedecer, também não sabe mandar. Que nós sejamos assim, meus irmãos, como Moisés, pessoas que sabem ouvir o não. E entender que o não de Deus, naquele momento, é o melhor para a nossa vida. E obedecer a voz de Deus quando Ele nos diz não. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós sejamos esse tipo de liderança, de líderes na casa do Senhor, que estão preparados para ouvir o não de Deus. Para que nós também tenhamos autoridade, quando necessário for, para dizer não àquele ou àquela que recorre a nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde em todo o tempo. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde de estudo, de exame, de análise da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus que nos dá paz. Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Tu és o Deus que é o Senhor da nossa vida. Nós te agradecemos, ó Deus, porque muitas vezes Tu nos diz sim, mas há momentos, ó Deus, em que é necessário dizer não. E Tu tens preparado o nosso coração, ó Deus, para entender que o não também é resposta. Tu nos tens preparado, Santo Deus, para liderar, nos ensinando, Senhor Deus, a obedecer. Porque aquele que não sabe obedecer não está preparado para mandar. Ó Deus, continua assim, Santo Deus, agindo na nossa vida, agindo no nosso meio, dando-nos paz. Cuida de nós, Santo Deus, e atende a nossa oração. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos lares, abençoa a Tua igreja, Senhor, que precisa de Ti, que é carente da Tua misericórdia e da Tua graça. Cuida de nós, Santo Deus.
olha por nós e dá-nos a tua paz. Nós te oramos nesta hora e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.